Boa noite, chat. E aí, Supremo? Temos um problema que eu não esperava ter. Eu tenho que tomar essa decisão aqui agora, né? Porque são 11h40 da noite já. E se eu soubesse disso, eu tinha começado essa live mais cedo. Caralho, bicho. Vai tomar no cu. Eu não percebi essa merda. Vou botar em tela grande aqui. E aí? Cara, tem um problema aqui. Pode dar uma complicada. Qual que é o rolê, né? A minha intenção hoje, como teve Game Fest, era fazer o React hoje, né? E aqui estou eu para fazer isso. O problema é que eu fui ver agora o VOD lá da Summer Game Fest e a porra do negócio tem 3 horas e meia. Se eu soubesse que ia ter 3 horas e meia de evento, eu teria feito essa porra mais cedo, né? Pra não acabar 3 e cacetada da manhã. Porra, aí fudeu, né? Caralho, mas que merda. Não, sem condição um negócio desse. Faz o quê? Vou ficar com cara de tacho. Pegar a luz. Eu tô nessa sinuca de bico agora, né? Porque puta que pariu. Eu sei que é sexta-feira, mas mesmo assim, complicado, né? Pensando realmente em jogar essa merda pra amanhã. Fazer o react da Sun Game Fest. Mais cedo. E agora eu abro fazer outra coisa, né? Ignorar aí que o título era da live era sobre ver a Sun Game Fest e trocar. E não tem condição. Eu vou continuar correndo risco de tomar mais spoilers, né? Mais do que o Resident Evil que eu vi que foi anunciado, né? Tá literalmente no título dessa porra. Vai tomar no cu, Game Fest. E de novo. Que ódio, cara. É complicado. É... Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Porque não dá. Não dá. Fazer o quê? Não tem o que fazer. O bagulho é grande demais. Eu, se eu soubesse, eu tinha bebido, sei lá, 10 horas da noite. Aí ia dar pra ver de boa. Inferno. Eu peço perdão pelo vacilo aí, por não ver isso daí com antecedência, né? Amanhã a gente vai essa porra. Melhor fazer isso do que, sei lá, vocês ficarem até 1 da manhã aí. E aí depois eu ver se ficar sozinho na live. Sem falar lá da possibilidade de eu ter que derrubar lá e terminar a live sem terminar o react, né? Vai tomar no cu, não tem condição de fazer isso não. Vamos deixar a Game Fest pra amanhã. É isso. Pronto, foda-se. Tô honesto, né? Não fazer o negócio cagado. Bora fazer uns reacts, Supremo? Tem ideia aí pra reagir a alguma coisa?
Já que eu não posso ver o Game Fest, né? Mais do que nada. Ver se o YouTube também ajuda. Aqui tá foda. Ultimamente só tem coisa merda na minha aba principal do YouTube. Desde que eles mudaram o layout, ficou um lixo. Origem secreta, misericórdia. Como os discos voadores realmente funcionam? A ciência por trás dos OVNIs. O que faz sentido nessa frase? A ciência por trás dos OVNIs. É cada uma, porra. Qual é a próxima? Como funciona o Saci Pererê? A ciência por trás do redemoinho que ele produz. Eu acho que até faz mais sentido a ciência por trás do Saci Pererê do que o dos OVNIs, mas tudo bem. Eu não vou nem clicar nessa porra, que daqui a pouco vai abrir até vídeo de canal de teoria da conspiração. Ah, vamos lá. Ajuda nós, YouTube. Recomenda alguma coisa? É um vídeo longo da porra, né? Uma hora não tem condição. Vou pegar essa porra aqui. A primeira coisa que apareceu. Por que Puxar isso aqui pra cá. Certo. Terceira vez que eu adio anúncio, hein? Quando vir os anúncios, vai vir uns 15 anúncios pra você, velho. Que eu já adiei 3 vezes. Foi mal aí. Todas as diferenças de Dragon Ball Super Hero, filme e mangá. É isso. Opa, meu nome é Lin e bem-vindos ao Time Nest. Agora que a saga Super Hero finalmente terminou no mangá de Dragon Ball Super, eu decidi trazer um vídeo pra vocês mostrando todas as principais Saudades do mangá, né, carai? Foda. diferenças entre a versão do filme e a versão do mangá, que apesar de serem bem parecidas, têm umas diferenças realmente bem importantes. Então, bora lá. A primeira grande diferença que a gente tem entre essas duas mídias é o mini arco onde o Goten e o Trunks são os protagonistas, já que ele só existe na versão do mangá. Ele se Que na verdade é uma puta coisa da hora e uma merda do filme não ter botado isso daí, né? Que é a coisa que mais a gente pede é literalmente, cara, é Goku e Vegeta, bota pra treinar na porra do Bills, que é o que foi feito, né? E dá espaço pros outros bonecos brilhar. Acho que essa é a melhor coisa que tem nesse filme. É o Gohan e o Piccolo lutando com as coisas. Mas olha só, esses bonecos aqui que nunca tem nada pra fazer na história desde a porra da Saga Buu, tá ligado? Vai tomar no cu!
passa alguns meses antes Os caras da história pensaram do nisso só Super Hero depois. realmente começar e foca na vida cotidiana do Goten e do Trunks enquanto eles secretamente agem como super-heróis pela cidade. Basicamente no mesmo estilo do arco do Grande Saiyaman que tem lá na Também não é grandes coisas, né? Eu acho esse arco uma bosta, mas enfim. saga do Majin Buu. Até o nome de herói que eles usam aqui é uma referência ao arco do Grande Saiyaman, já que o Trunks é o Saiyaman X1 e o Goten é o Saiyaman X2. E uma parte legal desse arco é que ele mostra personagens que não aparecem no filme, como por exemplo a Gangue Pilaf, que já tá crescida que nem o Goten e o Trunks. É, né? Quer Tem que dizer, crescida só justificar tá a mais, Mai, né? Tem que justificar a Mai, né? O Pilaf e o Shu estão do mesmo tamanho. E fora eles, também aparecem ali os amigos da escola do Goten e do Trunks, que incluem A Mai teve que ir pra escola de novo, tá ligado? até mesmo nosso mano Miles Morales. Mas Faz o nem grande destaque sentido vem isso. para o vilão desse mini arco, que é o Dr. Redo, porque nessa parte aqui da história ele ainda não estava na cadeia que nem no início do filme. E já que no filme ele criou os androides Gama, aqui ele criou alguns androides que são anteriores aos Gamas, sendo os androides Alpha e os androides Beta. Os O que androides faz sentido, né? Nunca vou entender, porque já acertado aí do começo, né? Alpha eles são cadáveres reanimados com partes robóticas, então todos eles parecem zumbis. Alguns deles até chegam a aparecer no filme bem rapidinho, mas é no mangá que eles têm mais destaque. E eu quero falar aqui do nosso mano Alpha 12, que é um personagem que eu achei bem carismático e eu gostei bastante. Já os androides Beta, eles não seguem o mesmo padrão dos Alpha. Tanto que a gente tem o Beta 1, que é esse loirinho, ao mesmo tempo que a gente tem o Beta 7, que parece o Elvis Presley. E fora os androides Alpha e Beta, a gente também teve o Dinodroid, que é um cadáver de dinossauro que foi reanimado pelo Dr. Redo. E o Dinodroid é realmente o único que dá pra dizer que é forte de verdade entre esses. Mas no fim ele acabou sendo derrotado pelo Kuririn, o Goten e o Trunks, e o Dr. Redo foi preso na cadeia que ele tá no começo do filme. Esse arco aqui é bem curtinho, tá? São só 3 capítulos, mas eu acho ele bem legal. E no mais, ele é só um extra em comparação com a história principal. Porém, a versão do mangá traz uma informação diferente da versão do filme. Porque no filme, o que inspirou os Gamas foram os parceiros do Clean God, que é aquele herói que o Dr. Redo admira. Tanto que você pode ver que um dos parceiros é exatamente igual ao Gama 1. Já no mangá, o que inspirou os Gamas foram os próprios Goten e Trunks. E eu prefiro a versão do mangá aqui. Óbvio, eu acho né? que é bem mais Que é esse legal os Gamas boneco que o filme enfiou aí do nada? Foda-se pra caralho. baseados no Goten do Trunks do que num figurante qualquer Exatamente. do filme. E não tem o Clean God que eu falei antes, que é o super-herói? No filme ele até aparece, mas o visual dele é bem simples, ele não tem nenhuma fala e nem nome o cara tem. A gente só sabe que é o super-herói que o Dr. Redo gostava. E eu sempre tive a impressão que era pra ele ter um destaque maior no filme, mas que o Akira não conseguiu fazer o que ele queria porque o filme tinha um tempo limitado de duração. E eu acho que era isso mesmo, porque aqui no mangá esse herói tem muito mais destaque. Tanto que esse nome Clean God vem justamente da versão do mangá. E quando você vê que foi o próprio Akira que criou a história do Clean God, o design do Clean God pro mangá, meio que faz parecer mesmo que ele só não conseguiu incluir no filme por causa do tempo. Mas em resumo, tá, o Clean God ele não é um super-herói de verdade no universo de Dragon Ball. Na verdade, ele é um super-herói de cinema que acabou inspirando aí tanto o Dr. Redo quanto o Goten e o Trunks. Mas indo Se agora pra duvidar, foi parte onde a baseado história até principal do no Super do Hero Gohan, né? realmente começa, o Saiyaman. filme e o mangá são basicamente idênticos nas informações que eles passam nesse começo. Que é aquilo referente à criação da Red Ribbon, como ela foi Ctrl C, derrotada, Ctrl V, quem é né? a família do Dr. Redo e por aí vai. Só que o jeito que as informações foram passadas aqui nesse começo são bem diferentes no mangá e no filme. Porque no mangá eles fizeram da maneira mais preguiçosa possível. É só um monte de balão de texto explicando tudo. Cara, isso daí é muito ruim, sério. Você explicar tudo só colocando um monte de balão de texto enorme é muito chato e desperdiça muito o potencial que tinha daquela explicação ficar ainda melhor. Fora aqui na versão do mangá, quem explica tudo é a polícia, que é uma organização ali de Dragon Ball que você não liga muito, essa é a Exatamente. verdade. Então, tipo, é um personagem que você não se interessa explicando uma coisa de um jeito chato. Agora, quando a gente vai pro filme, ele conseguiu passar todas as informações de um jeito muito melhor. Foi, né, Primeiro velho? que ele já começa com aquele flashback do Goku Isso aqui contra a é Red Ribbon e também cinema da demais. Saga Cell. E aí, enquanto passa esse flashback, ele vai explicando o que aconteceu, o que deixa muito mais legal a cena. Mas fora isso, quem explica a maioria das coisas também é o Carmine e o Magenta. E no filme, enquanto eles vão explicando, algumas características da personalidade dos dois vão sendo passadas ali, como o Magenta se queimando com café, usando o banquinho para poder ficar mais alto, o Carmine apresentando os slides dele, que são coisas que podem parecer bestas, mas que são muito importantes. Porque são essas pequenas coisas que definem quem são os personagens e também deixam eles mais carismáticos. As versões do mangá do Carmine e do cara. Magenta são muito sem graça, são uns caras super genéricos. Então se você é um cara que já não gostou muito da versão do filme deles dois, a versão do mangá dos dois você não vai gostar de jeito nenhum. Então nesse começo aqui o filme é 1000 vezes melhor. Só que vale destacar que o mangá passou uma informação nova que a gente não tinha, que é o sobrenome do comandante Red, que é Red Raybon. Pois é, o líder da Red Ribbon se chamava Red Raybon. Mas enfim, indo agora pra cena entre a conversa do Dr. Redo e do Magenta dentro do carro,
ele é basicamente igual nas duas mídias. Só que no mangá teve o mesmo problema que teve na cena anterior. O Toyotaro falhou muito em ilustrar as cenas. No filme, direto tem artes e cenas pra ilustrar o que os personagens estão dizendo. No mangá, não. A maioria das vezes é só balão de texto. E eu entendo que o mangá não teria como ilustrar as coisas tão bem quanto o filme. Afinal, o Super Hero, ele é o filme que mais tem coisas acontecendo na tela. Tudo que você tá vendo tá em movimento, sempre tem alguma coisinha. É um filme que é um primor visual. Então, realmente não tinha como o mangá fazer a mesma coisa. Só que é por isso mesmo que o Totaro tinha que ter colocado um esforço para poder ilustrar mais. Mas tem outras coisas interessantes para poder comentar dessa cena aí do Dr. Hedo com o Magenta no carro. Porque na versão do mangá, o Kuririn tá perseguindo eles enquanto eles conversam. E essa cena aqui eu fico um pouco dividido com ela. Por um lado, é legal você ver o Kuririn tendo alguma atuação maior aqui. Mas por outro lado, ele tá essa cena aqui só serve pra poder humilhar o abelha. coitado. Porque ele é derrotado pelaquela desgraça de abelha robô. Eu acho que o que o Totaro quis fazer aqui foi deixar a cena menos monótona. Porque ele sentiu que realmente ia ficar muito chato do jeito que ele tava fazendo. Então ele falou, pô, vou colocar o Kuririn aí pra pelo menos ter alguma coisa acontecendo enquanto eles falam. Só que eu acho que não funcionou, ainda continuou chato. E realmente só serviu pra dar aquela humilhação pro Kuririn. Né? Então não tô dividido não, essa cena é ruim. Eu não gosto da cena do Kuririn contra a abelha robô. E algumas outras diferenças pequenas nessa cena é que, por exemplo, na versão do mangá, o Magenta não mostra o vídeo do Trunks matando o Freeza pro Dr. Hedo. Porque senão ele ia pensar, pô, mano, esse cara anos atrás tem a mesma idade do que ele tinha hoje. Né? O que aconteceu aqui? Ele ia Loucura começar a essa. pensar um monte de coisa que ia ser meio desnecessário pro andamento da história. Então eles só cortaram essa cena mesmo no mangá. Afinal, no mangá, né, o Dr. Hedo já conhece o Trunks. Diferente do filme, onde ele não conhecia. Mas uma coisa que meio que se encaixou melhor no mangá é que o Dr. Hedo, ele aceita muito melhor essa questão da Bulma e do Trunks serem alienígenas. Afinal, ele mesmo viu os caras virando Super Saiyajin, voando, disparando poder. Então no mangá acaba fazendo mais sentido ele comprar toda essa ideia. Por mais que no filme também não seja um problema. Focando agora no Piccolo e na Pan, diferente do filme que começa direto no treinamento deles, no mangá a gente tem uma cena do Piccolo indo buscar a Pan na escolinha primeiro. Depois mostra eles conversando sobre os eventos do mini arco do Goten e do Trunks. O que acaba mostrando que a Pan gostou de ver o Goten e o Trunks agindo como super-heróis, que queria fazer uma coisa parecida também, e foi isso que motivou ela a começar a treinar com o Piccolo. Foram adições bem legais do mangá e eu acho que acrescentaram bastante. Agora, sobre o treinamento da Pan em si, até tem umas diferenças, mas no geral é quase tudo igual ao filme. Mesma coisa pra conversa do Piccolo com o Gohan e com a Videl. Então vamos pular logo pra luta do Gama 2 contra o Piccolo, porque aqui sim as coisas já ficam um pouco mais diferentes. Porque na versão do mangá, o Piccolo conseguiu lutar de um jeito muito melhor com o Gama 2. Porque no filme ele foi espancado, humilhado e não conseguiu fazer nada. Né? Aqui no mangá até que a luta foi boa, por mais que o Gama 2 ainda assim fosse muito mais forte. Só que tem uma coisa que me faz preferir a versão do filme de todo jeito. Porque no mangá, o Gama 2 não tem os ataques com onomatopeias. Onomatopeias são aquelas palavras que aparecem quando ele ataca o Piccolo, sabe? Tipo Dokkan, Kabum, esse tipo de coisa. No filme ele gera essas onomatopeias com hologramas pra poder deixar os golpes dele mais legais. E era uma característica que eu gostava bastante no Gama 2 e infelizmente não tem no mangá. Depois disso rola a cena do Piccolo se infiltrando na base da Red Ribbon, que é quase igual ao filme. Ela só se diferencia pela forma como o Piccolo se infiltra, que faz um pouco mais de sentido no mangá. Outra diferença também seria na parte onde o Carmine mostra os Guerreiros Z na tela do supercomputador. No filme eles estão todos com cara de mal justamente para poder fazer sentido com o contexto da cena, Sim. que era a Red Ribbon querendo vender eles como vilões pro Dr. Hedo. Mas no mangá não, tá geral com cara normal, estão até sorrindo, o que pra mim acaba estragando essa cena no mangá. Exatamente. Indo pra conversa do Piccolo com a Bulma, no mangá eles retiraram a frase do filme onde a Bulma diz que faz 3 semanas que o Vegeta tá treinando no planeta do Bills. E eles mudaram isso justamente porque no mangá, depois da saga do Granola, o Vegeta nem chegou a voltar na Terra. Então ele tá fora bem mais que 3 semanas. Outra coisa que mudaram também é onde a Bulma tá nessa parte. No filme ela tá dentro de casa, enquanto no mangá ela parece estar na varanda. E uma cena que eu acho muito engraçada no filme é que a Bulma consegue ver como é que o Piccolo tá olhando pra câmera do celular. Que é tudo errado, né? Já que o Piccolo não tem costume de usar esse tipo de coisa. E no mangá, infelizmente, essa piada não apareceu. Mas vale dizer também que no mangá, a Bulma também não tem, é né? sexualizada que nem é no filme. No filme, toda hora focam na raba dela, né? E tem uma cena onde a bunda fica na tela inteira. Sim. E eu acho bem desnecessário, pra falar a verdade, ter isso em um filme de Dragon Ball, né? Então ainda bem que no mangá não teve. Oi, Outra né? coisa diferente entre as duas versões é que no mangá não mostra o Dendê atualizando o Shenlong igual mostra no filme. Ele só fala que vai atualizar e atualiza lá. Já na hora do desejo Isso é quase muito tudo meme, igual, né, cara? só tem duas diferenças. A primeira é que, diferente do filme, no mangá o Shenlong não materializa um espelho pro Piccolo poder se ver na nova forma. E uma outra diferença é que no mangá o Goten e o Trunks já ficam sabendo de toda a situação aqui. Então eles se envolvem na treta muito mais cedo do que no filme. Indo agora pra cena do sequestro da Pan, é tudo igual, só tem o detalhe de que no mangá aparece um policial que lembra muito o policial que o Goku encontrou lá no Dragon Ball clássico. E eu curti esse detalhe aí. O velho tá Agora vivo vamos ainda? focar na cena do planeta do Bills, que até que mudou bastante em relação ao filme. A primeira grande diferença é que no mangá a gente tem um Goku lutando contra o Broly.
Algo que, apesar de aparecer no trailer do filme, acabou sendo cortado da Isso é versão final. inacreditável, Essa aqui cara. foi uma das adições do mangá que eu mais gostei. Para vencer na competição dos concursos jurídicos, Da hora ver essa luta, até porque foi ela que mais hypou geral quando o filme foi anunciado. Inacreditável, E acabou cara. que ela nem apareceu no filme Isso em é si, né? intancável. Então, felizmente, a gente conseguiu ver ela aqui. E também, né, diferente do filme, nessa parte do mangá, a gente tem um flashback contando os eventos de Dragon Ball Super Broly. Que deve Até ter sido porque feito foi ali pra pulado, né? Não teve isso no mangá. poder contextualizar melhor a galera do mangá em relação ao Broly. Isso supondo que realmente existe alguém que leu o mangá do Super sem ter visto o filme do Broly, Sim, né? sim. Mas, enfim. E nesse flashback aí a gente tem duas diferenças interessantes em relação ao filme do Broly. A primeira seria a aparência do Broly, que no mangá deixa a dúvida se ele estava usando ou não a forma Ikari contra o Goku e o Vegeta. Isso aí é uma coisa que só vai dar pra saber mesmo quando sair a versão colorida dessa parte do mangá. Já a segunda diferença seria a maneira como o Broly conseguiu virar Super Saiyajin, porque no filme, ao ver o Broly apanhando do Goku, o Paragus diz que o Broly chegou no limite dele. Então, ouvindo isso, o Freeza lembra do Goku virando Super Saiyajin lá na Namekusei e mata ali o Paragus Sim. pra poder enfurecer o Broly. O que funciona e faz o Broly virar Super Saiyajin. Já no mangá, o Paragus diz que se a luta continuar, o Broly vai acabar ficando descontrolado. Então o Freeza mata o Paragus para que isso aconteça. E aí é nessa parte que o Broly vira Super Saiyajin. Como vocês podem ver, aconteceu a mesma coisa, só que... Só mudou a forma como foi, né? Sinceramente, essa daqui faz até um sentido um pouco semelhante ao filme clássico, né? De vez que lá o Broly que mata o pai. Textos diferentes. No filme dá a entender que o Broly nunca tinha virado Super Saiyajin antes, enquanto no mangá dá a entender que o Broly já tinha virado Super Saiyajin antes e o próprio Paragus já tinha visto. Sim. Outra diferença é o local onde o pessoal vai comer ali no planeta do Bills. No filme eles comem dentro do palácio do Bills, já no mangá eles comem do lado de fora mesmo. Inclusive aqui no mangá o peixe oráculo tá comendo junto com eles, enquanto no filme ele nem aparece. Mas a maior diferença de todas seria a polêmica cena da meditação. Enquanto no filme o Goku age igual um imbecil e diz que meditação não é treinamento, no mangá, apesar da cena continuar meio paia pra mim, o Goku não fala nenhuma atrocidade. Ele só age igual bobo mesmo e fica surpreso pelo fato do Vegeta estar meditando. No mangá ainda não foi o ideal, mas pra mim já deixou a cena muito melhor. Nossa, Outra diferença essa é uma dessa cena merda. é que no mangá o Vegeta adiciona mais contexto na explicação dele de por que ele tá meditando. No filme ele só cita o Jiren, enquanto no mangá ele fala que também é por causa do Moro, do Gás, do Broly, enfim. E por fim, outra diferença que a gente vê nessa parte do planeta do Bills é na luta do Goku contra o Vegeta, que tem uma coreografia relativamente diferente em ambas as mídias, mas nada muito diferente não. A parte onde o Gohan invade a base da Red Ribbon e luta contra o Gamma 1 é quase idêntica entre o filme e o mangá, só tem duas diferenças principais. A primeira é que, diferente do filme onde o Dr. Hedo se impressiona muito com o Super Saiyajin, no mangá ele não se impressiona tanto, justamente porque ele já tinha visto o Trunks usando. Já a outra diferença é que no filme o Gohan simplesmente explode a nave onde ele estava junto com o Piccolo e outro soldado da Red Ribbon, o que não combina muito com o personagem, né, porque se o Piccolo não tivesse salvado o cara teria morrido. Então eu gostei da alteração do mangá onde o Gohan não explode a nave, ele só sai dela mesmo. Outra diferença muito bem-vinda do mangá é que tem uma cena extra mostrando a família do Kuririn, onde a gente vê o Kuririn, a número 18, e a Maron assistindo o segundo filme do Clean God no cinema. E o legal é que aqui já mostra a Maron grande, né, igual no final do Z. E essa cena aqui, além de mostrar o cotidiano da família do Kuririn, também serve para poder conectar melhor a participação dele e da 18 na batalha final. Já a batalha contra os Gamas mudou bastante no mangá em relação ao filme. Enquanto no filme o Gohan enfrenta o Gama 1 e o Piccolo enfrenta o Gama 2, no mangá, além dessas batalhas individuais, eles também têm batalhas em dupla. E isso eu gostei demais, cara. Ficou muito legal mesmo essas batalhas em duplas que eles colocaram aqui. Porque apesar dessas batalhas serem bem legais no filme, eu acho que no mangá ficou ainda melhor. Quanto à aparição do Piccolo laranja, é basicamente igual. Sinceramente, não tem muita diferença. Tô O traço tá mais rechonchudo, não? até deixando passando aí uma comparação das cenas para vocês poderem dar uma olhada. E enquanto passa aí as cenas do Piccolo laranja, eu tenho que comentar como é ridículo o Goten e o Trunks no mangá não conseguirem saber a localização do Ki do Piccolo. É uma Isso é meio paia mesmo, né? cena que não tem no filme, tá? E ela só existe pra jogar os moleque pra merda. Tanto que geral achou na época que isso significava que o Piccolo laranja tinha Ki divino, que não sei o que, por isso que eles não estavam se E quando você quer justificar um erro com conveniência de roteiro, né? Aliás, quando você quer justificar conveniência de roteiro, aí você cria um erro de sacanagem por causa disso. Aí vira um erro sobre um erro. sentindo, mas não tem Ki divino não, tá? O Gohan na forma base tava sentindo. É uma cena que só existe mesmo pra falar, ó, o Goten e o Trunks aí não serve pra nada mesmo. Outra Foda. cena que eu não gostei que o mangá acrescentou foi dos soldados da Red Ribbon retirando o Carmine do local depois que ele foi nocauteado pela Pan. Meu amigo, ela nocauteou ele justamente pra ele não poder fugir. Exatamente. Então por que o mangá acrescenta uma cena que não existe no filme justamente pra mostrar ele fugindo? Fez o esforço da Pan parecer à toa no mangá.
Já a cena do Dr. Redo matando o Magenta faz bem mais sentido no mangá, porque nas duas mídias, assim que o Magenta já começa a correr, o Dr. Redo percebe o que ele vai fazer e corre atrás. Só que no filme, por algum motivo, ele demora bem mais pra chegar onde tá o Magenta. Enquanto no mangá ele tá bem na cola do Magenta já, que é o que mais faz sentido. Ele só não conseguiu impedir o Magenta antes porque ele tomou um tiro e caiu do trilho do trem que ele tava. No filme ele toma esse tiro também, mas é depois, né? O mangá mudou a ordem desse evento pra poder dar mais sentido à cena, o que eu acho bem válido. Outra coisa que o mangá mudou aqui foi colocar uma piada a mais pro Magenta, que é ele pedindo pro Dr. Redo não atirar nele ainda porque ele tinha que tirar o terno primeiro. Infelizmente o mangá já tinha cortado basicamente todas as cenas engraçadas do Magenta, mas pelo menos uma ele colocou. Agora, outra diferença boa do mangá foi a Bulma não desmerecer o Kuririn. Porque no filme, quando ela chega na base da Red Ribbon, ela diz que trouxe uma ajuda de qualidade, com exceção do Kuririn. E isso aqui é sacanagem, pô, porque o Kuririn ele nunca foi inútil. Na verdade, ele sempre foi um dos que mais ajudou nas batalhas. E no mangá não é bem respeito que ele teve, já que ele apanhou pra abelha antes, mas pelo menos nessa cena a Bulma não desmereceu ele. O que a Bulma diz é que a polícia não tá ajudando, o que já realmente faz sentido, já que a polícia não conseguiu impedir a Red Ribbon e quem acabou achando a base foi o Piccolo, né? Outra diferença que a gente tem entre o filme e o mangá é o Gohan cegueta. Porque ele tem problemas de visão nas duas mídias, mas no filme isso não é tão focado quanto é no mangá. No mangá tem até essa cara aí do Gohan aí que é muito engraçada. Mas indo agora pra cena de despertar do Cell Max, ela foi igual no filme e no mangá. O que mais muda é como ela foi representada visualmente. Porque eu acho que pela primeira vez aqui nesse vídeo, eu tenho que dizer que o mangá visualmente ficou muito mais legal que o filme. O primeiro vislumbre do Cell Max no mangá, a primeira cena que ele aparece de fato, cara, é sinistra de foda. Quem vê pensa até que é um personagem maravilhoso, né? Não um boneco horroroso que é essa borra. O Toyotaro deu a alma pra poder desenhar isso aqui. Possivelmente é o quadro mais bonito de Dragon Ball Super. Então, pelo menos no primeiro vislumbre do Cell Max, o mangá destruiu o filme. Porém, Ou melhor, a polícia de Dragon Ball ou o Talker Vence. Eis a questão. no que aconteceu depois, eu acho que o filme foi melhor. Mas antes de falar o que aconteceu depois, Eles eu devem tenho que compartilhar o universo, talvez. falar também que no mangá não tem aquela cena do Cell Max sendo colorido para poder despertar. É uma cena que eu acho legal no filme, mas também não fez muita falta não. Agora, uma cena que eu não gostei nada do mangá em relação ao Cell Max foi naquela explosão que ele dá assim que ele desperta. No filme ela é enorme, imponente, tem descargas elétricas muito maneiras, tem os Gamas tentando atravessar ela, é realmente muito legal. Enquanto no mangá é uma explosão genérica que nem ameaçadora é. Parece só que explodiram uma TNT do Minecraft. No filme sai destruindo tudo, até o Kuririn precisa da ajuda da 18 pra não sair voando, enquanto no mangá a geral fica só tampando o rosto assim, fica de pé de boa, porque a explosão realmente foi muito fraca. Mas agora focando na luta em si contra ele, ao mesmo tempo que ela é muito parecida no mangá e no filme, ela também é bem diferente. Basicamente toda a estrutura da luta foi mantida, mas a ordem que alguns eventos aconteceram no mangá é diferente. Além disso, alguns golpes são usados no filme e no mangá não, assim como alguns golpes foram usados no mangá e também não foram usados no filme. Tem realmente várias pequenas diferenças, mas eu vou focar só nas diferenças mais importantes da luta contra o Cell Max. A primeira que eu realmente acho importante acontece quando o Cell Max começa a lutar com os Gamas, porque no filme logo o Gohan e os outros vão ajudar eles, mas no mangá quem vai ajudar primeiro é o Goten e o Trunks, que aqui nessa cena estão usando os trajes deles de Saiyaman, tá? E eles foram ajudar primeiro pro Gohan e pro Piccolo conseguirem recuperar as energias. E isso aqui foi uma coisa que eu gostei bastante, porque deu um destaque legal pros moleque. Fora também que eles usam um Super Saiyajin nessa cena, porque no filme não faz sentido nenhum eles ficarem só na forma base contra o Cell Max. Agora usar então, a fusão, né? Também. Não mas usa, o que eu né? mais gostei mesmo foi a interação deles com os Gamas. No filme eles quase não falam nada um com o outro, mas aqui no mangá eles têm uma interação muito legal. Eles até chegam a fazer poses juntos e metem um ataque de Ki combinado em cima do Cell Max. Ataque esse que já segue aquele novo estilo de golpes do Goten e do Trunks, que são ataques de Ki em formato de tornados e ventos, o que eu acho bem maneiro e tô doido pra ver nos jogos. Enfim, toda essa cena do Goten e do Trunks contra o Cell Max ao lado dos Gamas é uma coisa maravilhosa e talvez seja a minha mudança favorita em relação ao filme. Outra coisa bem diferente foi que adiantaram a cena da fusão. No filme ela só acontece bem depois, enquanto no mangá ela acontece logo nessa parte. Isso aqui é inacreditável, cara. Essa piada se mantém. E sim, tá? Assim como no filme, a fusão também dá errado no mangá e eles viram o Gotenks gordão. Muita gente critica isso, mas eu acho legal, vai. Eu não vejo espaço pro Gotenks crescido nesse filme. Eu acho que o Gotenks crescido tem que aparecer em um momento que ele realmente... Você tem que entender que essa merda não vai aparecer. Esse era o momento pra essa merda aparecer. Não é o momento de ficar fazendo piadinha mais com essa porra, não. Isso já passou. Esse filme já tem várias piadas muito boas. Não precisava. Essa porra não precisava. Esses bonecos já quase não tem momento nenhum pra brilhar nessa história, tá ligado? Aí agora que finalmente eles vão ter mete uma piada. Vai tomar no cu, não tem condições não. possa ter destaque.
Se ele aparecesse aqui, ele não ia poder fazer muita coisa, porque o foco do filme é Gohan e Piccolo. Então, pra mim, o Gotenks Crescido não ter aparecido aqui foi um acerto. Ele tem que aparecer mesmo em outro momento. Nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Beleza? Outra diferença importante dessa parte é o poder do próprio Cell Max. Porque no filme ele já desperta com o poder total dele. Já no mangá existe a explicação de que na verdade ele está liberando o poder dele aos poucos. Então à medida que ele luta ele vai se acostumando com o poder dele e vai ficando cada vez mais forte. E eu acho que essa explicação só existe no mangá para poder justificar melhor o Goten e o Trunks conseguirem lutar bem com ele no início da batalha. Outra diferença é que o Cell Max no mangá parece mais inteligente e expressivo do que no Aquela filme. nerfada Porque artificial. no filme o Cell Max não tem muitas expressões e parece bem irracional mesmo. Já no mangá ele tem várias caras bem diferenciadas, tipo essa aqui que eu tô mostrando pra vocês. E fora isso ele ainda consegue fazer algumas estratégias até que bem eficientes. Por exemplo, né, não tem aquela cena do filme onde o Gohan vai comer a semente dos deuses que o Piccolo dá pra ele? No filme ele consegue comer de boa. Já no mangá o Cell Max percebe o que vai acontecer e acerta os dois antes que eles consigam fazer isso. Dando a entender que o Cell Max conseguiu entender qual seria a funcionalidade da semente dos deuses. E assim, pra mim essa questão da inteligência do Cell Max não faz muita diferença, mas eu prefiro mais que ele não tenha essas caras e bocas que ele tem no mangá. Eu acho que não fica muito legal com um personagem que é pra ser um monstro irracional gigante. Exatamente, né? Então nesse ponto aí eu prefiro o filme, apesar de eu achar a batalha contra o Cell Max, né, o jeito que ele é usado, melhor no mangá. E uma outra diferença do mangá vem justamente por causa da cena onde o Cell Max impede o Gohan de comer a semente dos deuses. Porque a semente dos deuses sai voando e é a Pan que consegue pegar a semente dos deuses para dar pro Gohan. E no mangá é nessa cena que ela aprende a voar. Ela pula do precipício, pega a semente dos deuses e consegue voar para poder devolver pro pai dela. Já no filme, a cena onde a Pan aprende a voar é naquela cena onde o Cell Max começa a atacar todo mundo. Aí o raio tá vindo na direção dela e ela tem que voar para conseguir se salvar. No mangá tem exatamente essa mesma cena, só que no mangá a Pan não voa nessa hora, né? Ela voa só depois. Nessa parte aqui ela é salva pelo Kuririn. E eu gostei bastante dessa mudança do mangá, porque deu mais importância pro momento que a Pan aprende a voar, porque no filme é bem jogado, e ainda fez ela conseguir ter uma interação legal com o Gohan. Então, um ótimo ponto pro mangá. Mas aí vem uma outra cena que aí sim eu acho que o filme fez bem melhor, que é o sacrifício do Gama 2. O Toyotaro até conseguiu desenhar bem o sacrifício dele, mas no filme ficou muito melhor. Mas assim, muito melhor mesmo. E uma coisa que não é bem uma diferença, mas que deveria ter sido, é a cena onde o Piccolo fica gigante. No filme até faz sentido o Piccolo não lembrar dessa técnica, Eu esqueci. Afinal faz muitos anos que ele tinha usado ela pela última vez. E também faz sentido o Gohan ficar surpreso ao ver o Piccolo ficando gigante, já que tecnicamente ele nunca tinha visto. Só que no mangá, essa cena precisava de uma alteração, porque ela ficou muito estranha no contexto que a gente tem do mangá de Dragon Ball Super. Porque no mangá, há pouco tempo atrás, no máximo 2 anos, o Gohan viu o 7-3 copiar o poder do Piccolo e ficar gigante. Então o Gohan não só sabia do poder do Piccolo, como o próprio Piccolo viu esse poder sendo utilizado por um adversário. Então acaba que essa cena no mangá não encaixa muito bem enquanto encaixa no filme. Eu acho que eles deveriam ter dado uma alterada. Mas ainda enfim, para o Gohan Beast, a cena de transformação dele é basicamente igual no filme e no mangá. O Cell Max aparentemente mata o Piccolo e se irrita o Gohan e ele se transforma. A única diferença realmente importante aqui é que no mangá o Gama 1 protege o Piccolo do ataque do Cell Max, o que acaba dando muito mais sentido pra cena. Tanto pra poder justificar o Piccolo não ter morrido e ainda conseguir lutar mais um pouco depois, quanto também pra poder justificar porque o Gama 1 não foi ajudar nessa parte. Porque como ele é um androide, enquanto ele tiver com energia, ele não se cansa. Considerando então que é ele tomar uma infinito. porrada e ficar jogado no chão. Então o mangá realmente deu bem mais sentido pra essa cena. Mas agora eu quero mostrar pra vocês essas comparações aí do Gohan Beast do filme e do mangá. Eu achei as duas versões muito bonitas, mas a versão do mangá pra mim tá um pouco mais. Cara, você falar que a versão do filme é bonita, você tá dando aquela forçada, né? O cabelo é um pouco exagerado demais, sabe? Essa daqui, ó, ela é mais bonita porque não tá com esse efeito 3D. Eu acho que o efeito 3D nesse cabelo não ornou nem um pouco. Essa é uma verdade, né? Pelo tamanho estranho que ele tem. Olha como é bem desenhado aqui. Aqui fica muito foda, tá ligado? Muito foda. Só que uma coisa que muda no Gohan Beast do mangá pro filme é a personalidade dele. Porque no filme, depois que o Gohan se transforma, ele tá sorrindo a todo momento e aparentemente se divertindo com o novo poder que ele ganhou. No mangá, ele aparenta estar igual ele é normalmente. E pessoalmente eu prefiro o filme nessa parte. Eu acho mais da hora o Gohan mudar de personalidade quando ele se transforma. Meio que ele se deixando levar pelos instintos dele, mas sem vacilar na batalha, né? Porque por mais que o Gohan se deixe... É evidente que ele não pode mais se deixar levar por arrogância, por qualquer porra. Porque ele já, a esse ponto, eu pelo menos creio que ele tenha que ter aprendido isso.
Que não foi uma vez que ele cagou por causa dessa porra, foi duas já. Né? Contra o Cell, que resultou na morte do pai dele. E depois contra o Majin Buu, que resultou naquele monte de desgraça. Né? Foi absorvido, deu um monte de merda. Correto? Então, essa parada dele se deixar levar, né, é um erro crasso do personagem, eu entendo. Mas esse ponto aqui, depois desses anos todos, eu espero que ele tenha aprendido com essa porra e não faça esse tipo de coisa mais. Esse é o ponto de você fazer o personagem crescer, correto? Levar pelos extintos, em nenhum momento ele faz uma besteira que nem ele já fez no passado. Né? Então, nessa parte, eu prefiro o filme. Já a cena do Macão Kosapo foi bem alterada. Porque, diferente do filme, no mangá não foi só o Piccolo que segurou o Cell Max pro Gohan acertar ele. Geral se levantou e foi ajudar também. O Gama 1, Kuririn e a 18 até conseguiram destruir as asas do Cell Max. Enquanto o Gotenks se separou um pouco antes do que ele se separa no filme, para o Goten e o Trunks conseguirem atrapalhar o Cell Max e o Gohan vencer a disputa de poder que eles estavam. Porque sim, né, diferente do filme onde o Macão Kosapo do Gohan atravessa a esfera do Cell Max como se não fosse nada, no mangá rola uma disputa de poder entre os dois golpes. Por mais que isso seja legal, da importância pra esse personagem, eu acho mais foda o Gohan super forte, dando um hit nessa porra dessa esfera e derrotando ela facilmente. Isso já mostra o nível do Gohan retornando, né? Que adianta ele ganhar uma transformação e ele ficar competindo com esse boneco de bosta, velho. Desculpa. Onde o Macão Kosapo só acerta mesmo o Cell Max depois que geral ajuda o Gohan. E eu particularmente preferi o mangá nessa cena. Eu acho que ficou mais legal o geral ajudando nessa cena final. Eu prefiro o filme, cara. Eu entendo o geral ajudar, mas esse Macaco Sapô não podia ficar disputando o poderzinho, não. Ele deveria feito como não foi no filme e humilhar o Cell Max. Porque é pra isso que a transformação era. Né, deixa eu dar um elogio ao Totaro porque ele desenhou bem demais essa batalha final contra o Cell Max. Olha essa página colorida que ele fez, que é simplesmente surreal. Mas enfim, depois dessa parte aí o Cell Max morre e aí quase tudo acontece igual. Porém, a partir do momento que a galera já tá mais tranquila, já tá reunida ali, começam a aparecer algumas diferenças entre o filme e o mangá. A primeira diferença é quando o Dr. Heddle diz que vai se entregar pra polícia. Porque no filme o Kuririn diz que a polícia não saberia o que fazer com ele. Já no mangá ele fala que só não quer prender o Dr. Heddle mesmo por ele ter ajudado ali na batalha final. Então ele ia ficar um pouco sem graça de prender o Heddle. E pessoalmente pra mim isso aqui não faz muita diferença. Mas agora vem duas mudanças que eu gostei bastante na versão do mangá. A primeira é que no filme o Goten e o Trunks se fundem de novo bem no finalzinho. E dessa vez eles acertam os passos da fusão. A gente só não vê o Gotenks aparecendo. Que e legal, eu acho hein? essa cena aí bem sem sentido e nada a ver. Então eu fico feliz que o mangá cortou ela. Já a segunda mudança é que no filme o Gohan diz que tá treinando o Macão Kosapo em segredo. O que é muito estranho considerando o fato de que o filme bate muito na tecla de que o Gohan tá tão focado no trabalho que ele tá sem tempo até pra própria filha. Então um cara que não tem tempo pra filha, um cara que não tem tempo pra poder treinar o próprio corpo, vai treinar uma técnica aí que capaz dele nunca usar? Não faz muito sentido pra mim. Então eu fico feliz de que no mangá o Gohan não fala isso. E tem até uma cena extra dele notando como a Pan cresceu muito e ele nem percebeu. E de que agora em diante sim, ele ia deixar o trabalho um pouco mais de lado pra poder ficar com ela. O que é uma cena muito legal e fecha muito o desenvolvimento do Gohan no Super Hero. Sinceramente, o Gohan já sabia essa técnica desde que ele era pequeno, pra mim já faz todo sentido. No momento que ele treinou com o Piccolo, sabe? E por fim, a última diferença entre o filme e o mangá é a cena extra que tem no mangá que mostra que o Carmine e outros soldados da Red Ribbon conseguiram sobreviver à batalha, e que muito provavelmente indica que eles serão usados no futuro pra alguma coisa. Na Vão porra nenhuma, vão sumir. verdade, é provável que a saga Super Hero ainda continue mais um pouco na versão do mangá. Na altura que eu tô postando esse vídeo ainda não saiu o capítulo 101 do mangá. Já acabou já essa porra. Mas não importa muito o que saiu nele, porque o filme inteiro já foi adaptado até o capítulo 100. Então daqui pra frente é só conteúdo original, então eu acho que esse vídeo já tá bom de terminar por aqui. Se você quiser ler a saga Super Hero completa, né, referente Não à sabemos adaptação do que, filme não e o esperávamos Miyako do do que Goten fosse Trunks, acontecer depois é só dessa ler do saga, né? capítulo 88 até o capítulo 100. O Akira. E na minha opinião, as duas mídias fizeram um bom trabalho adaptando essa história. Eu acho que o Super Hero é bom tanto no filme quanto no mangá. Só que a versão do mangá sofre agora porque demorou muito tempo pra acabar e a gente já sabia de toda a história, o que deixa muito cansativo e desinteressante esse arco pra gente. Só que eu acho que pegando tudo pra ler de uma vez lá no futuro, isso daí vai ser resolvido. Só que de todo jeito foi ruim pra gente que acompanhou mensalmente, né? Então eu acho que o ideal teria sido pedir pra um outro ator fazer a adaptação do Super Hero em mangá, enquanto o Toyotaro focava em fazer novas sagas. Porque eu acho sim necessário ter uma adaptação em mangá do Super Hero, porque é meio paia tu pedir pra um cara que tá além do mangá de Dragon Ball Super ter que assistir um filme pra depois continuar o mangá. Eu acho E o Broly, porra, não foi isso que aconteceu?
acho que todos os filmes tinham que ter versões mangás, mas tinha que ser um negócio separado do mangá principal de Dragon Ball Super, entende? Então, sei lá, pegava o autor que fez o Isekai do Yantia, né, aquele mangá, pedia pra ele poder fazer a adaptação do Super Hero e tava ótimo. Eu acho que só deveriam ter feito o Super Hero no mangá principal se fosse ter muitas diferenças mesmo em relação ao filme. Como não teve, eu achei bem desnecessário. E sobre qual eu prefiro, né, a versão do mangá ou do filme, eu prefiro a versão do filme. Assim, eu acho que o mangá conta a história de um jeito melhor. Eu acho que o mangá tem mais sentido, né, as cenas, eu acho que ele explica melhor as coisas, e ele também valoriza mais personagens como o Goten e o Trunks. Só que o filme visualmente é muito impressionante. Eu me divirto mais assistindo o Super Hero do que lendo o mangá, porque no filme a história é mais dinâmica, ela é mais direta ao ponto, a representação visual é muito foda, então eu acabo tendo uma experiência melhor vendo o filme que o mangá. Mas é claro que isso daqui é preferência minha, né? Você pode preferir o mangá com certeza porque tem motivos pra isso. E se É isso. Bom vídeo, bem legal. Coisa que eu não fazia ideia. Isso aqui. Hoje em dia, o que Olha só um vídeo do Tropia. Uma boa. Metro Man, quando ser herói não basta mais do Tropia. Hoje em dia, o que mais existe no universo das histórias em quadrinhos são heróis. Se eu perguntar para as pessoas o super-herói favorito delas, eu não duvido nada que a gente possa ficar o dia todo citando alguns nomes. Sim. Mas mesmo assim, a real é que, direta ou indiretamente, dentro desse vasto mar de infinitos personagens, a gente sabe muito bem aonde que tudo realmente começou. O Superman, ou Super-Homem, pode não ter sido de fato o primeiro conceito de super-herói já criado. Existem outras opiniões por aí, mas ele foi definitivamente o mais importante. Afinal, lá em 1938, o conceito de um homem superpoderoso era simples e efetivo o suficiente para englobar a grande maioria das pessoas que consumiam quadrinhos na época. Ou seja, homens. Enfim, como tudo que existe que faz sucesso, a fórmula de um super-herói foi sendo vastamente replicada em todo o contexto imaginável ao longo dos anos. Fosse um super-herói mais velho, um super-herói mais jovem, um super-herói esquisitíssimo, um super-herói cachorro e até mesmo um super-herói do mal. Não existe um consenso dos fãs de quando foi criado o primeiro protótipo do famoso Superman do mal. Alguns dizem ter sido o personagem bizarro introduzido lá em 1958, uma criação do Lex Luthor para tentar simular de alguma forma uma versão entre aspas distorcida e oposta do próprio Superman. Outros falam do Ultraman da Terra 3, criado 6 anos depois, que diferente do bizarro tinha uma construção de personagem mais complexa. Afinal, ele não foi criado por um vilão para ser mal, ele era o próprio vilão. O lance é que as pessoas foram percebendo que esse arquétipo do Superman do mal era muito mais interessante do que o do próprio Superman. Porque, sendo sincero, heróis normalmente são mais simples do que vilões. Você nasce aprendendo a ser bom, você é criado para ser uma boa pessoa. Então fazer o bem e ajudar os outros não é nada fora do comum. É o que a sociedade espera de você. Sim. Agora, para um vilão sair do script perfeitinho e se tornar o que ele se torna numa história, aí sim precisa de motivo, precisa de plot, precisa Nem de sempre. muitas vezes uma boa tragédia. Nem sempre. Tudo bem, a gente adora, né? Vários plots pra fazer um grande vilão, né? Um bom background, uma tragédia, como ele vai explicar, obviamente, né? O famoso passado do vilão, clássico, né? Mas se o vilão que é mal, também é muito bom. Perdão pelo trocadilho, né? Mas, cara, estamos falando de quadrinhos? Pega o Coringa. Você não precisa que o Coringa tenha um passado pra fazer um vilão ser maravilhoso como ele é. E os melhores vilões são aqueles que têm esse motivo. Discordo pra caralho. Ele vai lá e lança isso daqui, ó. Olha que curioso. Olha o frame que eu pausei, né? Discordo pra caralho dessa afirmação. É 50-50.
Coringa é considerado um dos melhores vilões da DC porque ele é complexo. O Darth Vader é um grande vilão porque ele tem profundidade. E pensar em alguém que nasceu com todas as características pra ser bom, como o A Superman... ironia é ele citar o Coringa, mas fingir que o Coringa, né, tem um personagem que tem... Que essa complexidade foi construída por causa do passado dele. Não é. E ver como no final do dia ele só desandou completamente e se tornou alguém detestável, atiça a curiosidade de qualquer um. Sim. É meio que rola com o fascínio de muitas pessoas por serial killers e true crime. Essa ideia fantástica de tentar entender o que aconteceu pra uma pessoa, em teoria normal, se tornar o que se tornou. Enfim, o que eu quero dizer é que esse conceito não é algo que ficou no século passado. O arquétipo do Superman do mal é popular até hoje. No início dos anos 2000, nós tivemos a criação do Omni-Man no quadrinho de Invincible. Um pouco depois, a criação do Homelander no quadrinho de The Boys. E ambas as séries que vieram depois, por exemplo, só popularizaram ainda mais esse conceito. As pessoas amam um super-herói, bem como as pessoas amam ainda mais um super-herói do mal. Se é que isso faz algum sentido. Faz sim. Porém, com o auge da popularização do conceito do Superman malvado, também veio os primeiros sinais de uma possível saturação. Um desgaste mesmo. Por mais que todos amassem a ideia disruptiva de um personagem bom se tornando mal, era notável que quanto mais versões surgiam, menos interesse as pessoas tinham também. E discussões sobre o, entre aspas, cansaço desse arquétipo, ou como o conceito era puramente entediante, começaram a acontecer com muito mais frequência. É normal. E é por isso que nesse vídeo eu queria falar de um outro tipo de Superman. Não o bonzinho que sacrifica sua vida pela humanidade, e muito menos o malvado que distorce os conceitos humanos. Eu queria falar de um terceiro tipo. O arquétipo do herói que não quer, mas ser herói. O Superman depressivo. Em crise É claro que existencial. quando eu falo sobre esse arquétipo, o primeiro exemplo que deve vir na sua cabeça é o Peter Parker desistindo de ser Homem-Aranha. O conflito entre a vida dupla do Peter e o peso de ser o único que pode manter a cidade de Nova York sã e salva era algo que Que é uma grande forçação de barra, porque Nova York é a cidade que mais tem herói por metro quadrado da história da ficção. Com todo respeito. Mas enfim, a gente ignora isso. estressava completamente um jovem adulto barra adolescente. E todo esse dilema pessoal foi traduzido na metáfora da perda dos seus poderes. O que não só gera um dos maiores filmes de heróis já feito, como também um dos melhores filmes num geral, vai. Spider-Man 2 é realmente uma pérola. É cinema, Mas por mais cara. que eu ame Homem-Aranha, você viu o título e a thumb desse vídeo. Eu não tô aqui pra falar dele. Então, vamos pro que realmente interessa. As pessoas acham realmente engraçado quando eu falo que Megamente é minha animação favorita e uma das melhores representações de herói já feita. E tudo bem achar engraçado, né? No final do dia, Megamente é só mais uma animaçãozinha da DreamWorks. Sim. Mas como eu já mostrei meu carinho pela obra há alguns anos atrás, assim como mostrei o meu descontentamento com aquela série maldita, Nem existe, eu achei né? legal voltar aqui e tentar analisar com vocês um pouco mais a fundo sobre os dois personagens principais dessa história. E como eles são bem interessantes. E não só interessantes, como únicos. Estranhamente únicos. Né? Se é que eu posso colocar dessa forma. Eu sei que hoje em dia a gente literalmente faz tudo dentro do celular, desde pagar contas até E ver, aí, sei uma lá, propagandazinha, série. Mas né? de vez em quando é bom voltar às raízes e jogar algum Cara, jogo. Megamente Sabe quando você é era uma criança obra e pedia pra mexer no fascinante, celular da sua cara. mãe? Muito É tipo boa. isso aí. E se for pra jogar, nada melhor do Tem que um dos grandes melhores referências, jogos de tiro em né? primeira Tem pessoa. carinho ali, O né? Standoff 2. Coisa que não teve na Tu tem que admitir, vai. Foi um bom sequência, gancho. O Standoff 2 é um jogo de tiro em primeira pessoa gratuito para bizarro. celular. Com mais de 300 Claro que milhões seria de jogadores gameplay. em todo o mundo, ele é um dos jogos mobile mais Mas, populares cara, da é atualidade. realmente é muito E como bom os o jogos jogo. são Eu dinâmicos gosto e do rápidos, filme. você pode jogar em qualquer Porque- lugar. Na sua casa, no intervalo do colégio. Não na apenas o faculdade, Megamente, né? Como ele não vai falar aqui, né? jogar no meio da rua. O próprio Metro Man, não. o próprio. Além de que com as Titã, novidades são da muito nova legais, temporada, né? ele também se Complexos, torna de certo ponto. bem mais nacional, se é que você me entende. O herói Além desse disso, caso você é herói, pode o vilão personalizar desse sua caso é experiência vilão, porque a sociedade completamente assim construindo quiser. sua própria coleção muito de bom, cara. skins e armas. Além de ter um É gap de maravilhoso. aprendizado muito bacana. Sabe, é fácil pra começar, mas Sem se você falar do quiser humor, né? competitividade, Que o humor é também dá pra pontual evoluir demais, bastante. o timing do humor é Além de incrível tudo que eu nesse disse antes, o pessoal do Standoff 2 ainda trouxe novidades bem nacionais nessa E o criado, última né? Não posso temporada dizer também, é deles. um personagem A fantástico. nova temporada 9 já tá disponível no jogo. E ela traz consigo 3 novos Não tem mapas como, cara, é inspirados em maravilhoso. cenários brasileiros. Seja o teleférico, o oleoduto e também a clássica favela.
Foram adicionados também mais de 60 novos itens com um Propaganda novo passe infinita de aí, né? batalha, Foda. incluindo a nova faca Mantis. E também foi introduzido um novo sistema de MMR, o que torna o ranqueamento muito mais justo É fácil e fazer também CS mais com outra recompensador. skin, chamar de E jogo além novo. disso tudo, ainda há um novo modo de jogo chamado Escolta, onde equipes competem para empurrar uma carga com auxílio de um robô. Nossa, hein? Bem, se algo te interessou por aqui, para começar a jogar é só entrar na Rapaz, descrição hein, ou escanear o QR Code que processinho, tá aqui rapaz, na tela. processinho. E é isso, baixa o jogo, explore a temporada 9 e inicie a sua jornada no Standoff 2. Vou falar mais nada. Obrigado e vamos pro vídeo. Coincidência, né? Em Megamente existem 3 figuras absolutas de poder que seguem exatamente o roteiro clássico do Superman. A primeira sendo o próprio Megamente, Sim. o estereótipo inicial Foi do vilão literalmente, super desde o engenhoso, começo, né? a.k.a. Lex Luthor. A segunda sendo o Eles Macho Man, vindo um herói do planetas que vão ser destruídos, né, em espaçonave pra Terra. a.k.a. Superman. E a terceira sendo o Titan, que acaba caindo no vilão criado por outro vilão. Bem como eu expliquei ali atrás sobre o Bizarro. Como a DreamWorks sempre trabalhou nessa ideia de subverter papéis, você sabe, né? O herói sendo horroroso, o lutador chinês sendo um despreparado e, sei lá, o corredor mais rápido sendo literalmente uma lesma, é óbvio que aqui não ia ser diferente. Afinal, apesar dos pesares, Megamente ainda é um filme paródia. Porém, como toda pra caralho. paródia, era muito fácil esse filme cair num caminho extremamente brega. Sim. Sabe? Do Megamente ser um vilão que odeia fazer o mal e o Metro Man ser um herói psicopata e sádico. Essa cena aqui dele tendo uma crise existencial, quando ele finalmente consegue o que ele quer, o que ele sempre sonhou, era dominar a cidade, dominar o mundo, né? Depois de ter derrotado o arqui-inimigo dele, isso aqui é cinema pra caralho, velho. Isso aqui é de uma escrita absurda, cara. É maravilhoso esse filme, não tem como. Mas é justamente por escrever muito bem cada personagem que esse filme passa longe de ser algo do tipo. Por exemplo, vamos lá, vamos falar do Megamente. Ok, pergunta simples. O Megamente, ele é do mal? Para entender essa pergunta, inicialmente a gente precisa entender qual é o conceito de mal. Mal no dicionário e afins tem alguns significados. Por exemplo, mal é aquilo que não é desejável, ou mal é aquilo que se distingue pelo caráter ruim, moralmente condenável. Se a gente for olhar pelo primeiro significado, então sim, o Megamente é um diabo na Terra. Até porque desde que ele se Né? conhece por gente, ele não era e nunca foi desejado por absolutamente ninguém. Poxa, ele foi excluído desde o início. Né? Mas a gente sabe também que é difícil analisar por esse motivo, porque ele não era desejado muito mais por preconceitos externos do que por algo que ele fazia. Até porque até ele revidar o bullying de alguma forma, ele já tinha sofrido bastante. Foi pra prisão O por causa segundo disso. significado também é bem interessante, porque tanto o caráter quanto o moral são Literalmente, conjuntos né? de valores extremamente humanos. São norteadores caiu lá de relações e depois sociais voltou e da pra lá só por conduta causa das disso. pessoas. Porém, nem o Megamente, nem o Metro Man são humanos para começo de conversa. Né? Os dois são alienígenas. Né? O Metro Man, por um lado, aprendeu a ser humano com base no que ele tinha dentro de... Pô, a parada de paródia é tão foda que quando ele vai, né, cair na direção assim, da casa dos malucos bilionários, vem a navezinha do Batman, bate na dele, joga ele na prisão, onde ele é criado lá. E é ele que cai na casa dos malucos ricos. Incrível, casa. cara. Já o Megamente, com base em, sei lá, na penitenciária de Metro City. Talvez ele tivesse caído, de fato, ali na casinha dos milionários. Olha a ironia. Ele tivesse, de fato, se tornado um Lex Luthor da vida. Né? Teria todo o potencial disso acontecer. Foi na cadeia que ele ficou... Gente, olha que loucura. Então também não dá pra dizer que o que ele fez era puramente imoral se ele sequer compreendia a moralidade de uma forma justa. Não é como se ele tivesse tido os dois lados da moeda pra poder aprender e escolher desde o dia que ele nasceu. Não, ele não é humano. E ele aprendeu tudo que ele Fugir sabia da prisão, ó. de dentro de uma prisão. Isso é muito Logo, foda, cara. ele é muito mais uma vítima do que qualquer outra coisa. Até porque quando ele realmente aprende os dois lados dessa moeda, muito por ajuda da Roxane, ele escolhe o lado dos mocinhos. Ele se torna do bem, no conceito de bem que a gente conhece. E assim, se você parar pra pensar um pouco, dá até pra enxergar Megamente como um filme de dois alienígenas que são jogados em um planeta aleatório e que precisam aprender a lidar com crenças e valores completamente diferentes do que eles foram feitos pra lidar. O Megamente, durante todo o filme, tá aprendendo a ser humano.
Ele vive as primeiras tristezas ao ser abandonado pelas pessoas, assim como também vive suas primeiras alegrias ao ser acolhido pelos bandidos. Ele não quer saber se quem acolheu ele é do mal ou não, ele só quer sentir isso mais vezes, acolhimento, amor dos outros. Se tu reparar, metade do filme tem essa jornada romântica dele com a Roxane por um motivo, porque ele aprendeu o significado humano de amor, faz ele se aproximar muito mais desse universo, porque no fundo o Megamente quer ser humano, ele quer fazer parte desse mundo super esquisito em que ele foi jogado. Pô, o principal aparato tecnológico dele ser um relógio que o transforma fisicamente em uma pessoa é muito contundente. Ele quer ser um ser humano. E o grande dilema dele durante o filme é descobrir que, por mais que ele queira muito ser um humano, ele nunca vai deixar de ser quem ele é. Alguém mau? Não, apenas alguém que não é dali. E tipo, tá tudo bem, sabe? É muito sobre aceitação. Tá tudo bem ele não conseguir pronunciar as palavras direito. Tá tudo bem ele ser de uma cor completamente diferente da dos outros. E tá tudo bem ele não pensar como aquelas pessoas pensam. Porque no fundo, isso não importa. No final do filme, ele já tinha conseguido entender perfeitamente aquelas pessoas. Porque a gente tem que lembrar também, né? Por mais cômico que o Megamente seja, ele ainda é o ser mais inteligente da Terra. E por favor, não vem me dizer que ele é burro na série animada, porque aquela aberração não é o Megamente, e eu sequer considero aquela série canon de alguma forma. Isso não existe. Então, não. É a paródia da paródia, né? Tá, vamos falar do outro, cara. Pra entender o Metro Man, a gente precisa voltar um pouco no tempo. O Metro Man, diferente do Megamente, nasceu com tudo do bom e do melhor. Ele não precisou conquistar as pessoas, ele sempre teve elas na palma da sua mão. O problema é que, assim como o Megamente, ele ainda não era dali. E assim como o Megamente, ele não havia nascido pra lidar com a pressão de ser um alienígena dentro da Terra, né? Pô, ele vem de uma raça de pessoas super poderosas. Voar, visão a laser, super força são coisas que provavelmente devem ser normais pro povo dele. Então, se ele não tivesse sido enviado de última hora pra Terra, e sim tivesse vivido no seu planeta natal, ele teria tido uma infância normal, uma adolescência normal, e claro, teria tido uma vida normal. Porém, esse direito foi arrancado dele à força aqui na Terra. Desde pequeno, ele já era considerado esse grande símbolo de esperança e esse ser que tinha o dever de proteger Metro City. Porra, o nome dele no filme é literalmente o nome da cidade. É quase como se ele não tivesse individualidade nenhuma. Ninguém naquela história sabia o nome real do Metro Man, porque não diz. E porque, para aqueles cidadãos, isso não importa. Né? Ele sabe que enquanto ele tá ali em cima do palco, discursando e sorrindo para milhares de pessoas, ninguém verdadeiramente liga para ele. Só liga pro quão útil ele é. Tanto que, vamos ser sinceros, o Megamente tomou o lugar dele muito rápido. Se tu parar pra pensar, foi só ele ter derrotado um vilão que eles instantaneamente trocaram a estátua do Metro Man por uma dele. Por quê? É sempre bom lembrar que, na teoria, todo mundo nesse universo pensa que ele matou o Metro Man, né? Na teoria, ele era um vilão absurdo, né? Que matou o antigo herói. No momento que ele se tornou o herói e salvou a cidade, todo mundo meio que perdoou ele e é isso, tá ligado? Seguimos com isso também, né? E aí tudo bem, né? Eu só considerar ele as dívidas pagas, de modo geral, pelo grande salvamento. Tá? Só que eles não sabem que a culpa também é dele, né? Porque ele que criou o Titã, né? Isso aí fica entre poucos saberem essa verdade, né? Aquelas pessoas, no fundo, não se importam. Sim. Porém, o Metro Man podia ter levado isso como algum tipo de motivador do caos e ter se virado contra a população e matado todo mundo. Sabe, bem numa vibe Homelander da vida que não suporta o fardo que lhe foi dado e se transforma num psicopata superpoderoso. Mas não, ele decidiu largar tudo, forjar a própria morte Minha fraqueza e se tornar cobre. um músico. O que em primeira instância parece bem patético, mas que olhando um pouco mais a fundo, tem um significado muito bonito. Em 1912, o escritor e crítico de arte italiano Ricciotto Canudo publicou o Manifesto das Sete Artes. Em resumo, esse manifesto tinha como objetivo principal legitimizar o cinema como a mais nova forma de arte, ou seja, a sétima arte. Afinal, lá em 1912, mais de 100 anos atrás, fazer cinema ainda era algo muito embrionário e novo, de certa forma. Enfim, o lance é que esse manifesto acabou se popularizando bastante e sendo usado até os dias atuais para poder numerar as artes. Boa noite, amantes da sétima arte de todo o Brasil. Claro, ele foi atualizado e reescrito ao longo dos anos. Imagina porque quantas coisas existem, como né? histórias em quadrinhos ou jogos eletrônicos não existiam lá em 1912 e hoje são amplamente aceitas como obras de arte também. Quer dizer, amplamente não, né? Ainda tem uma meia dúzia de pessoas que se recusam a aceitar que jogos são arte.
Gente burra tem em toda parte, tá tudo bem. Acontece, né? A maioria às vezes, né? Infelizmente. Então é paciência, fazer o quê? Vai saber. As pessoas têm O direito de lance ser é que, burras também, independente né? da pessoa, do tempo e do manifesto, a primeira forma de arte reconhecida e aceita pelo ser humano sempre é a música. Antes do homem pintar em cavernas, antes do homem dançar para os céus e, obviamente, antes do homem criar microtransações em jogos, Foda. ele pegou um pedaço de madeira, bateu em uma pedra e fez um som. E com esse som, ele se sentiu muito feliz. A música é algo ancestral da humanidade. Todo mundo se conecta ou já se conectou sonoricamente com algo na vida. É a forma de arte mais fácil e simples de ser apreciada, tanto que não é algo exclusivo do ser humano gostar de música. Se você tocar um instrumento para um grupo de vacas, elas vão adorar a melodia. Muito mais do que se você, sei lá, mostrar para elas uma pintura do Picasso. Realmente. Nada contra o Picasso, mas eu acho que você entendeu a ideia. Então o Metro Man escolher justamente a música como a forma de escape dele de ser um super-herói aclamado pela sociedade, mostra que, por mais que num primeiro momento pareça que ele tá indo de caminho contrário ao Megamente, E o fato dele ser ruim também é importante, né? Porque tudo ele teve com a maior facilidade do mundo, né? Ele nunca passou perrengue, nunca passou dificuldade, em nada, né? E essa daqui é literalmente a primeira vez da vida que ele tá tendo que se esforçar em algo pra ver se fica bom. E no começo todo mundo é ruim mesmo, tá ligado? Até se esforçar e se tornar melhor. Olha aí. Maravilhoso, cara. Não tem como. e abandonando completamente a sua humanidade, se isolando de tudo e Tacando os todos, negócios dele é na muito real bom. não tem nada a ver. A música, e consequentemente a arte, faz ele ser mais humano do que ele sempre foi enquanto esse defensor superpoderoso de Metrocity. É tocando música que até mesmo um alienígena Metrocity. superpoderoso pode se conectar com a pessoa mais simples, porque deixa de ser algo baseado em poderes ou responsabilidades gigantescas, e se torna arte, se torna boas memórias, bons momentos, uma simples e boa sensação. Claro, ainda é muito egoísta o fato dele não dar satisfação alguma e só abandonar o seu posto de único herói daquela cidade do nada. Ele definitivamente cometeu um erro, mas é isso, né? Depois de tantos anos salvando aquele lugar e sendo o senhor perfeitinho, ele meio que se permitiu fazer merda. Ele se permitiu ser Ele egoísta pode se uma vez na aposentar vida e também, pensar ué. nele, Oxi. Ao invés de pensar no coletivo. Algo que, se tu parar pra pensar, demorou bastante até, já que ele com certeza tem mais de 30 anos de idade, por exemplo. E isso é Ele muito parece estar na casa de interessante, 50 porque já. mostra que esses dois, Uns 40 por mais talvez. que pareçam completos opostos durante o filme, são bem mais parecidos do que eles imaginavam. Afinal, a construção dessa rivalidade de Megamente versus Metro Man é puramente humana. O Metro Man não necessariamente odiava o Megamente e vice-versa. Era quase uma encenação dos dois. Sabe, um teatrinho. roteiro, é um As teatro, pessoas exatamente. demonizaram o cara azul esquisito e vangloriaram o bonitão poderoso. Colocaram ambos um contra o outro na mídia e fizeram os dois serem inimigos por motivo nenhum. O que acaba fazendo as pessoas serem bem mais vilanescas do que os próprios alienígenas. E assim, quem diria que o verdadeiro vilão desse filme, no fundo, seria só um humano. O idiota. O Titan é só um cara normal. Você sabe sobre ele tanto quanto o filme quer que você saiba. Praticamente nada. É muito inteligente e irônico colocar o verdadeiro monolito do mal sendo só esse humano besta. Ele é só uma pessoa normal com poderes do Metro Man, e o maior motivo da raiva dele é não conseguir beijar uma garota. Tipo, quer uma motivação mais ridícula do que essa? Né? Porque enquanto os outros dois protagonistas têm conflitos profundos e sinceros para com eles e os outros, o Titan não. O Titan é ridículo. E é bom que ele seja ridículo, porque ele é justamente o contraste perfeito. O pateta natural. Aquele que é mais egoísta do que o cara que abandonou tudo pra ser feliz. E aquele que é mais inseguro do que o cara que tinha medo de ser ele mesmo. E tão rápido quanto ele ganha tudo, ele Perde. também perde. Porque o Titan, assim como as pessoas durante aquele filme, não são importantes. Elas são simplesmente o que elas escolheram ser o tempo todo. Vítimas e reféns de tudo. Eu sei que eu já citei aquele episódio das meninas superpoderosas, mas eu gostaria de relembrar só mais uma vez. O quanto as pessoas de Townsville ficaram tão dependentes e acomodadas por saberem que as meninas sempre estariam ali por eles, que no primeiro momento em que elas param de ajudar, a cidade inteira quebra. E não é Né? no nível de a cidade tá indefesa contra os vilões. Não, eles quebram no sentido de não conseguir realizar nem mesmo o próprio trabalho deles, Ordem. porque eles ficaram dependentes demais das meninas.
Metro City era dependente do Metro Man. E, infelizmente, vai ser dependente do Megamente também. Porque, enquanto a história mostra que esses dois aprenderam algo durante tudo e melhoraram como pessoas, as pessoas em si não mudaram absolutamente nada. E provavelmente nunca vão mudar, né? Eu acho que faz parte da história elas não mudarem. Não é à toa que os humanos que aparecem naquela série ridícula da Peacock são simplesmente energúmenos. Porque no fundo mesmo, eles não fazem ideia do que estão fazendo. Não, atores perdoaram Tirando tão a fácil, Roxanne, Megamente. tá? Ela merece tudo de bom. Eu não coloco ela nesse mesmo pote. Acho que um bom motivo para esse vídeo acontecer, além de eu querer conversar um pouco sobre isso tudo, é tentar fazer uma homenagem um pouco melhor à minha animação favorita. Sabe, fazer jus ao favorita. Eu sentia que aquele vídeo de 22 falhava em alguns aspectos e eu também tinha mais coisa pra falar que eu só não falei lá atrás. Eu continuo achando Megamente a melhor animação já feita e provavelmente sempre eu vou achar. Não por ser de fato a melhor coisa, até porque a melhor coisa é bem subjetivo. Exatamente, né? Mas por tocar em mim de uma maneira muito única. Provavelmente algo que só eu consigo entender Sempre de fato. vai ser bem mas subjetivo. que eu tento passar pra vocês da A melhor sua obra maneira favorita. possível. Às vezes eu falho, óbvio. Mas o que importa Não dá pra é entender, tentar. as pessoas Enfim, ficam se vocês griladas com gostaram isso. desse Né? vídeo, do que eu falei no geral, deixa um like, se inscreve, me ajuda. Eu sei que Bom, tá? Muito bom. É sempre bom ver vídeo desse naipe, assim. Refletir sobre coisa foda agora é da hora demais, cara. Não tem como. O conteúdo do Utopia é muito bom. Caralho. Por quanta coisa aqui. Que merda é essa? As coisas que o YouTube recomenda que até Deus duvida. Pô, cara, saiu o tal do Deltarune completo, não é isso? Como é que tá sendo essa porra aí? Um jogo desse porte, eu imaginei que a internet estaria comentando mais e eu não tô vendo ninguém falando sobre. Tá tão abaixo assim? Não é possível, tá ligado? Sentindo meio morno, sabe? Devo ter visto uma publicação no Twitter só falando sobre problemas com save em algum ponto ali. Algumas pessoas estão tendo. É bom começar a comprar jogo dividido em capítulo, né, cara? A chance de dar merda é gigante. O alfabeto de hoje é meio velho já, né, cara? Hum. Minha. Amanhã tem que ver essa porra, bicho. Lembrar, eu posso esquecer de abrir a live mais cedo por causa desse mesmo problema de hoje, né? Esse é um negócio de quase. Quase não, né? De 3 horas e meia de duração. Eu preciso ter espaço pra isso, né? Se eu começar tarde, eu tô fudido. Não posso esquecer dessa porra.
Nada, cara. Agora que essas porra, né, velho? Eu tenho que fazer. Verdade, tem que arrumar espaço para as coisas. Tem os mangá pra ler, tenho continuar jogando o Metáforo. Foda. Tem mais tempo pra fazer as coisas. Adesão finalmente passando aí. Esse aqui é um. Ah, tem tempo que não rola um negócio desse, né? A servir de uma boa saideira. Adivinha a música Geek 6. Fácil, difícil do Recanto Geek. Então vou fazer o que eu quero. Vou começar com essa vida no escuro. Eu vou viver tudo dela. Se é pra morrer, vou realizar que eu Isso não é pra ser um fácil? Que porra é essa? Quando veio me resgatar ao me abraçar, me fez flutuar. Eu sei que nunca foi Tá de sacanagem, isso daqui é um fácil difícil, né? Não é possível. tão fácil pra gente viver um final. Nunca nem ouvi. Among Us do Marking. Ele postou aí, ó. Como acertei, olha só. Caralho, hein? Totalmente aleatório. As músicas que eu nunca vi. É da Nath, né? Da Dia. Duas. É isso, pô. Não sabia disso também. Ado, One Rap. Vai charar alguma coisa aí. Tá vendo? Você que o cantor conta? Nossa, essa aí eu escutei uma vez, eu acho. 2 vezes no máximo. Caralho, velho, essa eu nunca vi também. Pô, esse daqui tá sendo muito troll pra mim. Isso aí nem existe, isso aí é mentira. Não existe. Isso aí foi inventado pra agora só, né?
Esse eu já chutei, né? Mas não lembrava. Multiverso. Que música é essa do Ninja? Eu ia falar que era a música do Silver dele, mas não é. Multiverso. Não é bem 10. É o Rick and Morty, essa porra? Ah não, é do Sonic mesmo. É Prime. Então, né? Que eu aprendi a cultivar, igual aprendi a cativar. Como é possível que você tenha conseguido escolher o bagulho de adivinhar a música geek que eu menos conheço música de todas? Como é possível isso? Você escolheu a dedo aqui, né? Você procurou selecionar um bagulho que eu sabia duas. Que isso, porra? Vai ter 50 músicas aqui, eu não tenho nem escutado, velho. Túmulo Pesadelo? É a N? É, eu não vi essa porra, né? Pra não tomar spoiler. Ainda teremos live de joguinho aí, futuro próximo aí, quando o jogo for lançado completamente, né? Já comprei o jogo, inclusive. Só esperar sair ele completo, né? Faz sentido jogar, né? Ele tá completo. Jujutsu, né? É a música da... É igual a música da Luz Superior 6 lá da... Mister, esse aqui? Exatamente, acertei. Caralho, que chute! Você for capaz, então aguenta a pressão. Palhaço demais. É o Black, mas eu não faço ideia que música é essa. Ah, teu nome, eu gritarei pro mundo. Entre todos mais sorte, vou tirar de você o que você me tirou. Tá furando do seu coração. Vocês realmente acham que eu vou tiltar jogando esse jogo? Eu tenho quase certeza que eu vou ficar suave jogando essa porra. A maior parte do pessoal que fica tiltado com essa porra fica tiltado pelo motivo mais bobo possível. Com todo respeito. A coisa mais bizarra que tem ali na cabeça do pessoal é o incesto, tá ligado? Sendo que tem um monte de desgraça muito maior que isso na história e o pessoal fica, caralho, olha só. Rick Mendonça, alguma coisa. Flow aqui ou Rafão? É uma obra merda. Piseiro dos Mugiwara aqui, que é isso? Se abriu e o altar saiu do chão. Eu já vou morrer, então que se foda, eu vou levar comigo pelo menos. Isso, porra. Não, pior escolha possível pro Supremo mandou depois dessa vez aqui. Rafix, eu devo ter um react do Rafix na minha vida.
bélica. Cadê a remada do Luffy? Exatamente. A melhor não tô zero. Entra no seu mundo, me deixa saber mais, eu quero te conhecer. Viajando Sim, isso tudo é aqui. permitido se for com você. Me deixa entrar no seu mundo. Descolado, pergaminho do lado, shuriken na bag, eu tô fazendo essa. Pode ser qualquer tipo, alguma coisa, algum boneco de Naruto. Qualquer um deles. Porra! É um bagulho aleatório da porra, velho. Todo O tipo Itachi. Olha só. Vai tomar no cu, porra. cravejado, fala pro girar, vem tentar no modo sábio. Se tiver gente, eu sabe que nós toma de infelizes, mesmo que pro. Música do Crono lá, daquele joguinho lá dos Sinais Felizes. Como é que é o nome daquela porra? Esqueci. Cure paz, É essa porra, vocês estão ligados do que eu tô falando. Teatro dos Finais Infelizes. sei, mas escutar você não quis. Que no meu dia, a cabeça de John Wick é um alvoroço. A música do John Wick do Rapaz da Batata. Se botasse qualquer outra parte da música, eu não ia saber que era essa porra. Enigma Guts. Agora qual que é? Eu vou tocar pro mundo se calar. Batida, acorde, nota, toca fundo na minha alma. Entre giradas, melodias, solane que me acalma. Mas tudo Cabum, cabum, quando você se aproximou. Isso. E não há nenhum cálculo que explique. Então, né? Acabou? Simplesmente adivinhei música que tava no difícil e errei no fácil. Pra você ver, não fiz nem sentido faz, né? Tudo errado nessa porra. É, cara, é de foder uma porra dessa. Mas enfim, né, pessoal? Essa foi a saideira. Ou tem uma live aqui. Boa tarde. É isso. Obrigado a quem colou. O Supremo, valeu. FDMS. Quem colou também, né? Deixou um lurk em algum momento. Tamo junto. Boa noite. Amanhã, como eu falei, vamos ver o Game Fest, né? Não consegui ver essa porra hoje, porque essa porra tem 3 horas e meia, né? Infelizmente, não vai rolar. Então vai ficar pra amanhã. Não vamos ver essa porra inteira, as 3 horas e meia lá. Não sem horário ainda, mas eu tentar trazer ele por volta umas 10 horas. Talvez um pouco mais cedo. Vai depender, mas vai ser de noite, como sempre, né? Enfim. Brigadão, boa noite, pessoal. Até mais, chat. Falou.